Olá, irmãos e amigos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Bíblia em Gotas. Estamos aqui neste domingo, 16 de janeiro, para mais um estudo da lição, trazendo a quarta lição do trimestre, que tem como tema Jesus, nosso irmão fiel. Desejamos que se sintam à vontade aqui conosco, amém? E antes de iniciarmos o estudo, vamos orar pedindo que o Santo Espírito nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos tudo o que iremos estudar. Oremos. Santíssimo Deus Pai, Criador dos céus e da terra, graça te damos, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo aqui diante de Ti, de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que Seu Santo Espírito venha ser conosco, nos dando sabedoria para tudo que iremos estudar, meu Senhor. E pedimos também, meu Senhor, que o Senhor venha nos ajudar em nossas necessidades, Senhor Deus. Venha sarar os que estão enfermos, de conformidade com a Tua vontade, meu Pai. Venha trazer a paz, o alento aos corações que estão passando pela dor, pelo sofrimento. E que em nome de Jesus o Senhor sempre venha estar conosco, meu Senhor. E que os Teus anjos venham ser os nossos companheiros, nos guardando e nos livrando de todos os males. É pelo que oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar está no livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 14, que nos diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Glórias ao Senhor, porque Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio a esta terra com o propósito único de nos salvar. E ele venceu Satanás na cruz do Calvário e venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Na semana passada estudamos Hebreus capítulo 1, que nos revelou a mensagem trazida pelo próprio Jesus, o Filho unigênito de Deus, conforme as palavras dirigidas a Jesus no Jordão após o seu batismo, que está em Mateus 3,17, nos diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? E em Hebreus capítulo 1, verso 5, lemos: Tu és meu Filho. Amém? Jesus, o Filho de Deus, que veio até nós, revelando o infinito amor de Deus, conforme João 3,16, que nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, conforme Isaías 9,6. Ele, Jesus Cristo, é o nosso irmão fiel. Amém? E essa certeza, ela está revelada para nós em Mateus, no capítulo 12, nos versos 49 e 50, que nos diz: E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? E essas são palavras do próprio Jesus Cristo, que ficou registrada no livro de Mateus e que nos dá forças e nos dá a certeza de que nós temos um conselheiro maravilhoso, um Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que intercede por nós, que cuida de nós, amém? E que é fiel a nós. Glórias ao Senhor por tamanha bênção e por tamanha misericórdia. E o tema de domingo é o irmão como redentor. Amém? Continuemos os estudos com nossa amiga Eliana. Vamos ler Hebreus no capítulo 2, dos versos 14 ao 16. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém? No Antigo Testamento havia uma lei que estipulava: se alguém viesse a empobrecer a ponto de ter que vender a propriedade ou a si mesmo para sobreviver, ele receberia a propriedade ou a liberdade de volta no ano do jubileu, o 50º ano, o grande ano sabático, em que dívidas eram perdoadas, propriedades reclamadas e liberdade proclamada. Amém? Porém, os 50 anos eram um tempo muito longo. Então, a lei de Deus estipulava que o parente mais próximo poderia pagar a parte que ainda era devida e assim resgatar seu parente muito antes de completar os 50 anos. O parente mais próximo era também uma garantia que a justiça fosse feita em caso de homicídio. Ele era o vingador do sangue que perseguiria o assassino de seu parente próximo e o puniria. Essas leis elas estão citadas no livro de Números, no capítulo 35, dos versos 9 ao 15, em Levítico, no capítulo 25, dos versos 25 ao 27 e 47 e 49. Podemos ver ali quem poderia ser o libertador, o resgatador do escravo em questão. Todo esse sistema, essas leis, apontam para a obra de Jesus Cristo em favor da humanidade, e isso é extraordinário. E as passagens que lemos em Hebreus, no capítulo 2, dos versos 14 ao 16, nos descreve como escravos do diabo e Jesus como nosso Redentor. Amém? Quando Adão pecou, os seres humanos caíram sob o poder de Satanás. Nos tornamos escravos de Satanás. Por quê? Porque nos tornamos pecadores. Em Romanos 6, 23, diz o que acontece com o que está escravo do pecado. Quando diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus veio e assumiu a nossa natureza humana para fazer-se o nosso parente mais próximo, o nosso irmão. E nessa condição, ele poderia, de acordo com a lei de Deus, nos resgatar da escravidão do pecado e também nos vingar daquele que nos colocou na condição de mortos. Amém? Vamos ler Hebreus no capítulo 2, verso 11, que nos diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém? Jesus adotou nossa natureza humana e se tornou carne e sangue como nós. Tornou-se nosso parente mais próximo e nos redimiu. E não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Amém? Essa é uma notícia extraordinária. E deixamos a pergunta aqui para a nossa reflexão: como experimentar a proximidade de Cristo? Isso é importante para a fé? Que possamos refletir. E chegamos ao final do estudo da lição de domingo, com gratidão no coração, pois até aqui o Senhor nos ajudou. E com gratidão a vocês que nos acompanham aqui através do canal. E deixamos o convite para as próximas lições. Que vocês possam estar aqui conosco. Compartilhem os vídeos. Isso é muito importante para que o canal A Bíblia em Gotas possa crescer e avançar, levando a mensagem de fé e de esperança, levando a verdade que é extraída da palavra do Senhor. Amém? E com o coração cheio de esperança, porque temos um Redentor que morreu por nós, pela nossa salvação, pela nossa libertação, eu os convido a orar. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças, meu Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos concede dia após dia, meu Senhor. Obrigada, Senhor, por estar nos preparando, Senhor Deus, para o céu.
Cria em nós, Senhor Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos perseverantes, confiantes, Senhor Deus, na breve volta de Jesus. E enquanto estivermos aqui, que possamos, Senhor Deus, esperar, nos aperfeiçoando através dos teus ensinos e das tuas palavras. Obrigada por tudo, meu Senhor. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.